Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com minha mãe, De novo. de novo. E hoje a gente veio aqui responder algumas perguntinhas que deixaram lá no Insta e no Facebook da minha mãe. A gente disse que ia fazer outro vídeo sobre autismo, que essa semana passada, no dia 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, nós viemos aqui responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tinham e deixaram lá no Instagram e no Facebook da minha mãe. Aí a gente tá aqui para responder todas elas. Eu queria agradecer também, né? Porque outro vídeo, várias pessoas compartilharam. E foi bem positivo, né? Foi. Eu fiquei até surpresa, né? Porque teve gente que não é pra que... frente, não. Foi. Muitas... Hoje, Júlia, ó, várias Sem intenção nenhuma. Foi. Mas assim, várias pessoas mandaram mensagem pra gente, agradecendo, dizendo que gostou. Porque foi a nossa primeira experiência falar do assunto, né? Foi. Dizendo que gostou muito do vídeo e foi bem positivo pra gente. O retorno foi bem positivo. Foi. Né? E aí, as pessoas já assistiram, né? Então, hoje nós resolvemos, a pedido das pessoas que pediram pra gente falar mais. Só que a gente não sabia o que as pessoas queriam saber, né? Aí, então, a gente disse, então vamos pedir sugestões do que vocês querem saber, né, Ju? E aí, tem algumas perguntinhas aqui. Sim. E nós vamos responder todas, né? Ó, aí tem uma pessoa que perguntou Mas assim, se inscreva no canal, gente. Dá like, ativa o sininho, compartilha. e a gente vai tentar deixar aqui para as pessoas poderem comentar, né? Porque Isso. como o canal de Júlia é um canal infantil, aí a gente não é a gente é o que YouTube. decide, é o YouTube, né? Por uma questão de privacidade, preservação, né, da criança. E assim, vocês vão ouvir um barulhozinho aqui, porque... É do som da Machiúcia. Porque assim, Jorge Henrique, ele é muito fã de... Machiúcia e Patati Patatá. Machiúcia e Patati Patatá. Então, se vocês forem observar, em todos os vídeos que a gente gravou aqui... Tem um fundo musical. Do Patati Patatá. Então, a gente dá o celular pra ele ficar lá assistindo. E ele pode chegar aqui a qualquer momento, a gente apresenta. A gente não vai apresentar porque ele já não tá mais arrumadinho como a gente gostaria, né? Então, ó, a primeira pergunta... Tu vai responder, tá bom? Tá. Que perguntaram assim, como faz para acalmar quando ele está nervoso? Eu acho que não é só ele. Geralmente todos os autistas, quando ficam nervoso, é uma curiosidade das pessoas de saber como é que a gente vai fazer para acalmar. A gente vai falar o que a gente faz. O que a gente faz? A gente dá banho. A água acalma bastante a criança com autismo. Aí quando tá na rua, a gente vai perceber assim, o que tá deixando ele nervoso. Por exemplo, se é o barulho, se é a poluição sonora, visual, que às vezes muita gente no lugar apertado, e ele estiver nervoso, então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar ele desse ambiente, vai levar para um lugar mais calmo, que ele se sinta confortável. Mas em casa, assim, quando ele tem uma crise, fica nervoso, ele não é muito de ter crise, mas quando ele fica nervoso, assim, ao extremo, aí a gente joga no chuveiro, é um banho bem longozinho, né? De uns 5 minutos, deixa lá, ele tomar o banho dele, aí acalma. Sempre funciona. Desde pequeno, quando ele ficava até mesmo agitado, antes de sem querer dormir, dava banho. Quando tirava, ele já saía dormindo. Aí pergunta também, como tranquilizar quando ele sente alguma dor? Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar identificar a dor, né? Isso. Porque assim, como ele não fala, as crianças autistas, algumas têm dificuldade de se comunicar, de dizer o que quer, de dizer o que tá sentindo. Então, às vezes, eles reagem de outra forma. Por exemplo, a nossa criança mesmo, quando ele tá sentindo alguma coisa, às vezes ele morde o dedo, né? Muito. Exemplo, ele Isso morde aqui o dedo. mesmo aqui é até meio que... Aí ele começa a morder e começa a ficar nervoso e entra e sai. Aí a gente já vê que ele tá sentindo alguma coisa. Aí, então a gente vai tentar identificar a dor. Aí eu começo a perguntar, tá dodói? Onde é que tá dodói? Fala, e aí eu dou minha mão pra ele, aí ele, por exemplo, se é a garganta, aí ele, em algum momento ele vai passar a mão naquele lugar, então eu vou saber o que tá doendo, ou então quando ele se machuca, que ele tá correndo, bate a perna em algum lugar, aí ele vem chorando, eu não sei, dá uma aflição muito grande, porque eu não sei,
o que que tá doendo. Aí que acontece o quê? Eu vou fazendo, né? É uma estratégia que a gente usa de perguntar cadê. Aí ele vai colocar a mão, em algum momento ele vai colocar a mão ali. Aí, então a gente vai descobrir onde é que tá sentindo a dor pra gente, né? Se for passar gelo, se for algum remedinho que tiver que dar. Primeiro a gente tem que identificar o que que tá doendo, o que aconteceu, né? Aí teve uma que perguntou assim, qual é o nosso maior desafio? Qual é o nosso maior desafio, Julia? Ó, pra mim assim, tem muitos, mas eu vou falar um assim, que pra mim é bem desafiador. Porque assim, às vezes ele já se colocou em situação de risco, por exemplo, por conta disso. Por exemplo, ele odeia dentista, odeia médico. Mas é uma coisa que eu tenho que obrigar ele a fazer. Mesmo ele não querendo, a gente tem a obrigação de levar ele no médico e no dentista, né, Júlia? E aí a gente já começa a sofrer uma semana antes, pensando como é que vai fazer, como é que vai levar. E a gente já ir pontuando antes, olha, você vai no dentista, ou você vai no médico. Mas assim, chega no dia... É um terror. Eu mesmo não tô psicológico pra ver, não. Eu choro mais que o Jorginho. Aí quando chega, por exemplo, quando é no posto, eu não levo só. Aí tem que ser eu, Júlia e o pai dele. Aí, gente, pra entrar num posto de saúde, no hospital, é a força. A força, sabe o que é a força? Então, assim, por exemplo, uma vez que ele se machucou aqui, ele correndo na estereotipia. Ele tem estereotipia. A estereotipia é assim, é movimento repetitivo que ele faz. Então, a estereotipia de Jorge Henrique é assim, é ele ficar correndo de um lugar para outro, sempre na mesma direção. Por exemplo, aqui ele gosta muito de correr de uma parede para outra. Ele corre, pá, 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 aí vai, corre, e volta, e faz isso várias vezes o tempo todo. E aí eu já sei, deixo. Ou então na frente da casa também. Ele gosta de correr muito na frente da casa. Sempre no mesmo percurso, sempre na mesma direção. Então, uma vez ele se machucou. Ele bateu a testa, rachou aqui. Nossa, foi um desespero, não foi? Levou 6 pontos. Aí, quando chegou no hospital, teve que fazer aquele charutinho pra poder dar os pontos. Então, assim, ele tem trauma de hospital, ele tem trauma de posto, tem trauma de dentista. Então, quando é pra levar, minha filha... É um terror. É, a gente leva assim, a gente já vai chorando desde casa, né? Pra dar vacina, ô Jesus. Porque ele já sabe que vai passar por aquilo ali, ele tem muita força, então é muito desafiador. A gente tá citando um só, né? Dos diversos desafios que tem. Eu tô falando isso porque é algo assim que a gente tem que obrigar ele a fazer. Isso. Tem que obrigar, querendo ou não, a gente tem que levar. Então, pra gente é um desafio muito grande. Porque assim, quando eu falo assim que ele já se colocou em situação de risco, porque uma vez eu levei ele pra revisão, ele tinha consciência, né? Ele tava indo comigo de boa. Aí quando ele lembrou que a gente tava chegando perto da clínica, ele soltou da minha mão e saiu atravessando a rua. Ele atravessou uma rua assim de 2 vias. Atravessou uma correndo. E aí eu desesperada atrás. Quando ele colocou o pé assim pra atravessar a outra, eu agarrei assim pela gola da blusa assim, e segurei, porque foi onde eu consegui. E aí a moto passou assim, tchá! Por pouco, por isso aqui, ó, não aconteceu uma tragédia. Então, assim, quando ele se dá conta que ele tá indo pro hospital, que ele tá indo pro posto, o que ele puder fazer pra ele se livrar, ele faz. Então, assim, eu fico muito angustiada quando isso acontece. E quem fez a pergunta foi minha mãe. Foi. Então, tem uma pessoa que perguntou assim também. Como tratar uma criança autista quando chega na casa? Como tratar quando chega na casa de um autista, né? Então... Primeiro, você tem que respeitar o espaço dele, da criança. Por exemplo, se tem um lugar no sofá que ele só senta ali, então você não vai sentar ali naquele lugar, né? Outra coisa, por exemplo, tem alguns desenhos que ele tem pavor, que ele não assiste de jeito nenhum. Então, você vai chegar que você não vai assistir esses desenhos, né? Então, a gente fala logo, olha, desenho tal, ele não gosta, desenho tal. Porque se ele ver, ele vai tomar o celular, ele vai gritar, ele vai correr, ele vai fazer, né, Júlia? E aí, então, assim, primeiro passo é respeitar o lugar dele. Se você vai chegar aqui, você não vai ouvir som alto. Você não vai querer fazer barulho demais. Você vai respeitar o espaçozinho dele, né? Saber que aqui é a casinha dele, aqui é o conforto dele. Então tem que saber as coisas que ele não gosta. Né, Ju? Tem uma menina que tá perguntando como é ter uma criança autista. Como é, Júlia? Diz a tua experiência. Como é ter um irmão autista? Não sei muito bem explicar. Mas é assim, é desafiador. Me melhorou como pessoa, hoje como ser humano, assim. Sou bem, eu vejo que eu tento às vezes pensar como seria a minha vida sem Jorginho. Assim, mesmo com as limitações dele, o Jorginho me ensinou muita coisa. Ele me ensinou até mesmo a tratar
e observar de uma maneira como se fosse igual às outras crianças, as pessoas que têm deficiência. Porque eu lembro que quando a gente não sabia que o Jorginho era autista nem nada, às vezes quando você não tem uma família, até eu, quando o Jorginho não sabia que ele era autista, eu meio que quando vi uma criança com síndrome de Down, um cadeirante, eu achava uma pessoa meio que diferente, uma coisa de outro mundo. Sei lá, sabe? Estranhava. E às vezes até com aquele olhar de uma pessoa que julgadora. Sem saber como era ser. E hoje eu com o Jorge Henrique, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que pra você entender que uma pessoa ama você, não precisa a pessoa olhar pra você e dizer eu te amo. Basta a pessoa mostrar com gestos, apenas com um abraço, com um beijo. Eu entendi. O Jorge Henrique melhorou muito isso. E tempo e uma dificuldade como dessas partes como é que, como a gente sabe, a gente gosta de sair muito pra igreja, pra esses lugares. E a gente gostaria que ele fosse também. Por exemplo, minha mãe é dirigente do Ministério Infantil da igreja. E quando é culto de criança, a gente gostaria muito que ele fosse, entendeu? A gente sai catando essa igreja de rua, as crianças aqui da rua, sempre tomando cuidado, porque a gente está no período de pandemia, mas levamos uma quantidade para ajudar no grupo das crianças lá. E é estranho, porque a gente vai, leva as crianças e a gente fica aqui em casa. Então isso é meio que estranho, é difícil, mas com o tempo a gente isso foi nos dando força, nos fortalecendo, e estamos aqui até hoje. É difícil. Eu mesmo, aqui em casa, eu não vejo, assim, ele como uma criança autista. Não sei, não é nem isso, eu não sei nem explicar. Quando eu tô com ele aqui em casa, pra mim é normal, entendeu? É comum. Mas assim, quando eu saio com ele, que eu vejo assim, criança da idade dele, falando, conversando, assim, o momento pra mim mais difícil, eu vou falar, né? Eu não gosto nem de tocar nesse ponto, mas que me emociona. Mas eu vou falar. É assim, por exemplo, quando eu chegar na escola. Na escola. Porque assim, na hora que eu deixava ele lá na escola, tchau, Jorge Henrique, eu deixava lá, ele ia na cadeira e tal. Aí. Chega faltava falar, mas vou sugar. Que as crianças falavam assim, tchau, mamãe, tchau. E assim, eu olhava pra ele assim, e ele não expressava reação nenhuma, ele não me dava. Tipo assim, não me dava tchau, não falava. Que hora a senhora veio me pegar? Igual eu vi as outras crianças. A mãe falava assim, eu vou, seu pai, depois eu venho buscar você com seu pai e tal. Conversando com as crianças. Aí aqui a ficha caía, sabe? A ficha caía assim, nossa, o que é o autismo? É isso, né? O que o autismo tira da gente. Essas coisas assim, pequenas. Mas em compensação, como a Júlia fala, assim, isso me doía. Tinha vez que eu vinha pra casa, assim, eu chorava. Aí eu lembrava que, igual da vez que tu falou, né, que tu chorou, porque o menino, como foi? Deu tchau pra irmã, falou o nome da irmã e Jorge Henrique não falava o teu nome. Tu lembra que uma vez tu chegou aqui falando isso? Eu lembro que você falou assim, mas eu tinha um sentimento ruim, porque meu coleguinha, o irmão da minha colega falou, deu tchau, tchau, e falou o nome da menina. Aí Jorge Henrique não falava. Tu não lembra? De Tatai, que um dia o irmão dela falou. Não foi? Aí Júlia chegou aqui bem triste, aí eu conversei com Júlia, digo, Júlia, não é assim, mas assim, ele tem outras formas de demonstrar o sentimento com a gente, né? Igual a Júlia falou, não precisa falar. Ele demonstra, as crianças autistas são muito sinceras. Até com olhar mesmo. Ele chega, abraça, fala com a gente, assim, não é falar, ele se comunica, dá beijo, né? De manhã ele acorda, abraça a gente, né, Júlia? Então, assim, é muito... Vai direto pro colo. Então é uma coisa, assim, que preenche a gente. Então, essas atitudezinhas, assim, preenche essas outras coisas que a gente... Que as crianças fazem, ele não faz, né? Ele se comunica da forma dele. Mas, assim, a gente... Quando eu chegava na escola, pra mim era muito desafiador. Na igreja, por exemplo, que quando eu via crianças da mesma idade dele cantando, dando show, gente, aquilo até ali, menores. Nossa, aquilo ali me consumia. Eu tinha vez que eu ia pro banheiro. Quando eu via minha mãe saindo da frente lá dela saindo pra fora, eu sabia. Minha mãe foi chorar. Eu vou ver chorar. Nossa, eu chorei muitas vezes. Eu acho que eu choro até. Eu choro até hoje. Porque assim, era uma. Não sei. Eu ficava imaginando, digo, nossa, é da mesma idade de Jorge Henrique. Ele, nossa, ele tá cantando aqui. Aí eu ficava imaginando assim, a pessoa fosse Jorginho, eu estivesse aqui. Enfim, eu não vou deixa eu me estender nesse assunto, não. Eu vou
Foi. Pra Júlia. Mas, enfim, então era um desafio, né, da gente, Isso. é superar essas coisas, entender que o filho o meu filho, o irmão de Júlia, ele não faz algumas coisas, mas ele faz outras, né? A gente tenta se... mas a gente não desiste, né? Que ele fale. A gente tá sempre apontando as coisas, falando pra ele, ensinando. A gente não desiste, a gente ensina o tempo todo aqui. Que a gente sonha de um dia de chegar na escola, ele dar tchau, ele falar, né, Júlia? Igual hoje ele já fala, quero dormir, quero papá, quero suco, quero água e quero mais. Quero mais. Ele tá falando essas 5 frases. Então, pra gente, é uma coisa assim... É uma palestra. É uma palestra, né? Uma coisa significante. Aí, quando ele chega assim, quero dormir. A gente, nossa, bora dormir. Bora dormir, que a gente quer dormir. Quando ele diz, quero suco, nossa, a gente levanta Se não tem, logo. faz. Se não tem suco, a gente levanta e faz, porque a gente vai dar suco pra ele. Porque ele falou, né? Quando ele diz que quer mais, a gente vai lá e dá mais, ele falou. Então, assim, a gente comemora desse jeito. Enfim, né? Vamos pular essa parte aqui. Porque tem parte que toca mais a gente. A menina perguntou aqui também, quer saber como se comunicar. Então, para se comunicar com a criança com autismo, primeiro você tem que conhecer a criança, né? Por exemplo, Jorge Henrique, a gente já falou aqui, ele gosta de macho-urso, gosta de patatá. Então, uma das formas de você se aproximar, porque é muito difícil você conseguir se aproximar, é você se apresentando com algo que ele gosta muito. Não tem erro. Por exemplo, se tem autista que é apaixonado por dinossauro, tem autista que é apaixonado por coisas, por fundo do mar. Peppa. Então, Pela Peppa. Tem uns que gostam muito também. Então, você vai se apresentar falando sobre aquilo ali. É uma questão bem, assim, complexa, porque, por exemplo, Jorginho mesmo, tem pessoas que não se aproximam dele, mas ele vai se aproximar da pessoa. A gente não sabe o que ele vê, né? Tem pessoas aqui que pensam que não, ele vai, senta no colo, deita no colo, e as pessoas ficam assim, nossa, ele sentou. Aí eu falo, comemora mesmo, porque isso é uma vitória. Eu lembro que no último ano da escola, no último dia de aula, que teve aula presencial, teve uma menininha que foi, deu um abraço nele, ele foi e abraçou a menininha. E a menina saiu na felicidade, Jorginho me abraçou. E aí os outros queriam também. Aí ele não quis. Eu digo, meu Deus. Eu digo, minha filha, essa daqui tentou o ano todo. No último dia de aula, ela conseguiu um abraço de Jorge Henrique. E foi um abraço, assim, aquele abraço, assim, que, nossa, eu fiquei assim... Ele abraçou a menina. Ele abraçou a menina. Então, foi uma coisa, assim, muito legal. Então, assim, tem que se aproximar com algo que ele gosta. Tem uma menina que fez uma pergunta aqui. Como descobriu que seu filho era autista? Como sua família reagiu? Filha, essa é outra questão que mexe no meu ponto fraco. Eu descobri assim. Primeiro, as pessoas têm uma frase assim que me magoa muito, que as pessoas falam assim, toda mãe percebe. Não tem uma mãe que não perceba que o filho é diferente. Eu nunca percebi. Eu sempre falo isso, as pessoas dizem assim, é porque tem mãe que não quer ver. Não é isso, gente. Tem gente que não percebe mesmo. Eu mesmo nunca percebi. E aí, minha família não reagiu muito assim, porque eu acho que minha família, todo mundo já percebia que ele tinha alguma coisa diferente, né? Tanto que foi minha família que ficou falando assim, leva ele no neuro, que teve uma pessoa da minha família que pontou. Nossa, eu acho que ele tem, esse menino tem autismo. Nossa, procurou uma guerra, né? Porque eu me retei, não aceitei, e também eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Eu só via falar no Teleton do SBT, mas eu nunca tive curiosidade de procurar saber. E aí, de tanto, as pessoas... teve um evento, né, aqui na minha casa. Não na minha casa, mas assim, de família. E ele foi uma criança que se destacou pela como é que eu vou dizer? Pela liberdade, vou dizer assim. Pela independência dele nesse evento. Ele chegava, não pedia nada a ninguém. Chegava na mesa, tinha salgado, ele pegava e comia. Tinha refrigerante, ele ia lá, virava, bebia. Então, assim, é uma coisa fora do normal para uma criança de 2 anos. Acho que não tinha nem 2 anos.
Tinha nessa faixa, de 2 anos. Foi um ano E aí- foi 1 ano e 11 meses. Nessa faixa. E aí, as pessoas que se responsabilizaram de tomar conta dele não assistiu porque tinha barulho no lugar e ele não ficou. Foi até o casamento, não foi, Foi Júlia? o casamento dela. Foi, ele não ficou na igreja. Então, meu irmão, coitado, nem assistiu o casamento. Porque ele não, na hora que entrava, que via muita gente, ele começava a chorar. E aí, alguém falou assim, ó, esse menino não é normal, esse menino tem alguma coisa de diferente. Aquilo ali, eu digo, levando tudo na brincadeira, né? Aí, quando eu lembro que minha irmã saiu e falou assim, ó, olha pra mim. Aí eu olhei. Prometa que você vai procurar um neuro e vai levar essa criança. Aí eu disse, tá bom, dando risada, fazendo ironia. Aí, depois, quando todo mundo saiu, aí me deu aquela curiosidade. Eu digo assim, não, eu vou pesquisar o que é autismo. Gente, quando eu comecei a pesquisar na internet, eu tomei um choque, porque começou assim. Eu lembro que tinha assim, o teste pra saber que seu filho é autista. Aí tinha assim, eu acho que era 8. Aí tinha assim, brincar com brinquedo de forma diferente. Por exemplo, o carrinho com a rodinha pra cima, ao invés de brincar com o carro. Ele virava minha bicicleta. Aí ele virava a bicicleta de Júlia e ficava rodando pneu lá várias vezes. Eu achava normal. Ele deixava os brinquedos pra brincar, por exemplo, com a vassoura. Pegava minha vassoura e ficava rodando de forma assim. Ele pegava Aí falou assim a que sandália, fazia uma listinha. Aí falava assim que gostava de empilhar. Aí eu lembrei, enquanto eu tava lendo aquilo ali na minha aflição, que ele pegava as sandálias e colocava a fileirinha aqui. Colocava da cozinha até na porta da saída. E ai de quem mexesse. E ai de quem mexesse. Uma vez eu fui tirar, ele começou a bater a cabeça assim, que me assustou, mas eu também nunca tinha ouvido nem falar. A gente não sabia. Aí falou também que não gostava de barulho. Aí eu lembrei que ele odeia barulho, tapava os ouvidos. E o que mais me chamou a atenção foi que falava assim, que a pessoa chamava a criança e a criança tinha a reação como se fosse surda. E era exatamente, a gente morria de chamar Jorge Henrique, ele lá. E ele ficava lá no mundo da lua. Aí isso me chamou a atenção também. Tinha só algumas coisas que ele não tinha, por exemplo, de se morder, de se agredir, ele não tinha isso, né? Não. Aí falou também da seletividade alimentar, porque ele não come nada assim de textura Muito grossa. mole, por Ele- exemplo, o iogurte, mingau. Nada de textura mole, ele não gosta, ele só gosta de coisa crocante, de alimentos crocantes. E de suco ele só toma 2 tipos. Falou também da Laranja e seletividade, maracujá. foi, de alimentos. Aí ele só toma esses 2 tipos de suco. Então, aí eu fui juntando as coisas, disse, não, será? Aí eu fui, liguei, fiquei naquela dúvida de, meu Deus, não é possível. Não, aí eu lia de novo, aí começava a lembrar das eu digo, não tem pra onde correr. Aí falou dos movimentos repetitivos, eu lembrava que ele ficava correndo o tempo todo de uma parede pra outra. E aí, aquilo ali foi me angustiando. Aí eu liguei pra diretora da creche dele, pra conversar com ela, assim, pra perguntar se ela já tinha visto, percebido alguma coisa. Aí a ficha caiu quando ela olhou pra mim, falou, quando ela olhou não, foi pra telefone, ela falou assim, olha. Aí eu disse a ela, não, que eu tô percebendo que ele tá fazendo algumas coisas e tal. Aí ela falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente também já percebeu. Quando ela disse isso, ô Jesus, acho que o chão abriu um pouco dentro. Porque assim, eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu não tinha percebido que tava óbvio na minha assim. Então, foi bem dolorido, que eu fiquei me sentindo mal, fiquei me sentindo culpada, fiquei me sentindo a pior mãe do mundo. Eu fiquei doente, eu adoeci, por conta dessas coisas, entendeu? Então, assim, eu fiquei perdida. Eu me coloquei em situações assim, deixa eu ver quanto tempo já tem. Vai ficar longo. Em situação assim, bem constrangedora. Toda vez que eu levava a Jojo pra escola, quando eu voltava, a mãe tava nessa cama, era outra. Nesse cantinho aqui, sentada, chorando. Era? Toda vez. Sim, tu lembra de coisa. Então, foi bem desafiador. A gente vai encerrar o vídeo aqui. Acabou? Vamos agradecer. Acabou as perguntas. Vamos agradecer a todo mundo que fez essa perguntinha. E se der certo, a gente grava outro. Grava sim. Né? Obrigada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E foi assim que a gente descobriu que o Jorge era autista. Né? E depois desse dia, né, a própria diretora da creche ajudou a gente bastante, né? Foi. Ela encaminhou a gente pra associação. As pessoas da associação acolheram a gente, que a gente tava perdido. E foi isso. Tchau. Tchau, beijo. A paz do Senhor. Deus Tá. abençoe vocês. E boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau. Tchau.